Aí, ó, estamos de volta. Eu acho que agora vai, hein? Vamos ver. A irmã Angélica mandou mensagem falando que ela estava mandando oi, mas não estava aparecendo. Então, seja bem-vindo ao Clube 9 e 1 da manhã. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 9 e 1 da manhã. Eu acho que agora vai aparecer tudo, hein? Tá aparecendo até aqui a mensagem para mim, que eu tô online. Então, acho que vai dar certo. Quando você entrar, já manda o oi aí para mim ver, para que eu possa saber se você está online. Nesse clube, às 9 e 1 da manhã, de segunda a sexta-feira, nós estamos aqui ouvindo, aprendendo e nos comunicando, né? Nos alegrando, a gente se diverte, a gente se alegra, a gente aprende da palavra de Deus, a gente é fortalecido diante da vida que nós estamos levando, mas eu acredito que esse é o propósito de Deus, de nós estarmos sendo fortalecidos diante dessa situação, né? Mas eu creio que tudo que nós estamos vivendo é para a glória e honra do Senhor Jesus. Deus tem um propósito para todas as coisas. Então, estamos aqui às 9 e 1 da manhã, para que a gente possa nos encher da presença de Deus e a gente possa fazer uma grande obra nessa terra, amém? Deus tem impactado a nossa igreja, Família Unida, em todos os cultos aqui. Já estou vendo um like aqui, ó, da pastora Evanda. Manda um oi para mim ver aí, em nome de Jesus, se está aparecendo nos comentários. E Deus tem feito coisas maravilhosas. Deus agiu de forma extraordinária no domingo aqui, curando pessoas. Deus agiu trazendo revelações. Deus agiu trazendo a palavra, o louvor de forma extraordinária. Ontem nós tivemos um culto, né? Os nossos cultos aqui são de quarta e sexta e domingo. Quarta e domingo, às 6h30, por enquanto, né? Por causa do decreto, mas começa sempre às 7h30. E Deus tem abençoado de forma extraordinária esta igreja e nós somos gratos a Deus, amém? Se você estiver entrando aí, ó, manda um oi para mim ver aqui que você está online, para mim saber, né, se está aparecendo aí para o pessoal, como que está aparecendo, se está dando certo o som, se você está conseguindo me enxergar bem. Eu acho que às vezes não aparece o comentário para mim aqui, mas aparece para todo mundo, né? Só para mim que não. Vamos ver se vai aparecer aqui hoje, né? Manda aí o pastor Evanda, a irmã Angélica também. Manda aí nos comentários aí. Aleluia, Senhor amado. Bom dia, pastor Vinícius. A pastora Evanda mandou. A irmã Angélica Xavier. Bom dia. Glória a Deus. Agora apareceu, né? Agora dá a impressão que tem gente me vendo aí. Às vezes a gente vê aqui só os números, né? De quantas pessoas estão online. Mas é bom quando manda oi aqui, ó. Oi, bom dia, povo de Deus. A irmã Angélica. Que aí a gente tem a sensação de que a gente está sendo acompanhado, né, pelas pessoas mesmo, né? Não da que a gente está falando só com a câmera aqui. Isso é maravilhoso, né? Então Deus abençoe você, compartilha para todo mundo que você conhece, manda o like aí, que eu creio que será uma bênção. A pastora Evanda falou, está ótimo. Eu espero que esteja aparecendo para o povo, né? Porque às vezes a pessoa fica lá esperando lá a notificação de que a live está online e muitas das vezes o Facebook não manda, né? Mas eu espero que eles consigam entrar aí em nome de Jesus. Você que está trabalhando, que você seja abençoado. Tem bastante pessoas que assistem a gente, que eles estão trabalhando, né? E eles colocam lá, ouvem. Muitas das vezes eles nem comentam, mas eles estão lá ligados na palavra de Deus, no conteúdo que a gente está falando aqui. Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te adoramos nesta manhã pela oportunidade de estarmos aqui no Clube 9 em 1 com o pastor Vinícius, ó Pai. E eu creio que o Senhor vai abençoar de forma extraordinária nesta manhã esta live. E esse povo vai ser abençoado, ó Pai, através daquilo que o Senhor vai falar conosco. É o Senhor quem fala, o Senhor quem nos capacita e o Senhor nos renova, Pai. Renova a nossa fé, renova nossas forças, renova, Senhor, a nossa alegria, porque a Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E se nós estamos aqui é porque a Tua alegria tem nos alcançado. Muito obrigado, ó Pai, que seja uma quinta-feira de muita unção e poder em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a irmã Meire Lima. Paz, bom dia a todos. Está mandando um bom dia para todo mundo. Então, gente, isso é maravilhoso. Deus tem agido de forma extraordinária aqui na nossa igreja e nós te convidamos para você vir aqui, amém? Os cultos são de quarta e domingo, às 6h30 da tarde e eu creio que da noite, né? 6 horas, a partir das 6 já é noite. Já. E você vai ser muito abençoado de uma forma extraordinária.
É maravilhoso quando a gente vem para a igreja, né? Nossa, que coisa maravilhosa, véio. É outro nível, né? De vir à igreja, vir ao culto, é uma coisa que nos traz uma alegria extraordinária para que a gente possa continuar nessa terra e viver o sobrenatural, né? Então, manda um oi para mim aí, em nome de Jesus, para mim ver, você que está online. Tem bastante gente entrando já. E compartilha com seus amigos. Ó, Letícia Karen, minha irmã abençoada, já está online. E eu creio que você vai ser muito abençoado. E todos os dias a gente fala de algum personagem da Bíblia, né? Um dia é homem, outro dia é mulher. E essa semana nós falamos de duas mulheres que foram uma bênção, né? Na vida da família e da geração delas. E aquilo que elas sonhavam, aquilo que elas aprenderam com Jesus, elas colocaram em prática e elas tiveram um grande impacto, uma grande influência na geração que estava vindo, né? Isso é tremendo. Falamos sobre a mulher samaritana que Jesus encontrou, né, em Samaria, e falamos sobre a vida de Ana. Duas mulheres que a samaritana mudou a cidade dela inteira através da pregação dela para que o povo fosse conhecer Jesus. E a Bíblia diz que Ana teve um sonho e através da bênção do sacerdote, ela recebeu o filho dela que foi Samuel. E Samuel, ele trouxe uma grande bênção sobre a geração dele, né, como um grande homem de Deus. Então, esse é o propósito daquilo que Deus coloca no nosso coração. E hoje nós vamos aprender nessa palavra tremenda e maravilhosa, que eu li um pouco ontem e nós vamos aprender hoje, Jeremias 29, amém? Se você tiver Bíblia aí, se você não tiver, só ouça. Jeremias 29, versículo 4. Deus vai falar poderosamente conosco. Deus falou muito forte ontem. Se você não assistiu o culto, depois você volta aqui no vídeo abaixo, nessa página, né? E você vai ouvir e aprender no culto de ontem que Deus desceu. Se você não é inscrito aqui, ó, se inscreva aqui nesse Facebook, segue aqui a nossa página da Família Unida. Temos mais de 2.000 pessoas nessa página. Olha que benção, irmão. Muita gente assiste os cultos dessa igreja, muita gente assiste as lives. E Deus tem falado conosco para nós fazermos essas lives aqui, amém? Nós já íamos parar essa live aqui, esse Clube 91, porque a gente ia fazer outras coisas. Mas Deus falou que não era para parar, que Deus estava renovando, batizando, Deus estava fortalecendo muitas pessoas através dessa live. Então eu creio que nós vamos continuar aqui em nome de Jesus até Deus mandar, amém? E eu creio que isso tem sido bênção tanto para nós que fazemos a live, quanto para você que assiste, né? Jeremias 29, 4. Se você estiver no seu trabalho, coloca aí bem alto para todo mundo ouvir. Se você estiver na sua casa, coloca aí no altão também. Compra aquelas caixas, sabe, de JBL. Coloca lá o celular ligado para todo mundo ouvir e ser abençoado. Jeremias, ó, nosso irmão Luan Henrique Lopes, obreiro aqui da Casa de Deus, líder dos jovens, abençoado. Jeremias 29, versículo 4, amém? Vamos começar no 4. Diz assim, ó: o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiro de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas, plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas, casem e tenham filhos, e os filhos casem e também tenham os filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, os estou avisando para que não deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me
que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo coração. Esse capítulo aqui é poderoso, irmão. Desde o capítulo do versículo 1, Jeremias 29, do 1 em diante. E a gente pegou aqui do 4. A Bíblia diz que Deus desce, né, na terra, Deus vem e permite, olha como que Deus é, irmão. Deus permite que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele venha e tome o povo de Jerusalém e leve eles como escravo para que eles pudessem servir lá na Babilônia o rei. Homens de Deus, sacerdotes, profetas, ministros da palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus permite que eles sejam levados como escravo, que Deus sempre tem um propósito, independente daquilo que a gente acha que seja bom ou seja ruim. A gente gosta de classificar, né? Não, isso daqui é bom porque eu estou falando, isso daqui é ruim porque eu estou falando. Bom dia, doutora Cília, Deus abençoe. E a gente pega e a gente quer classificar, né? Aquilo que a gente acha que é bom, aquilo que a gente acha que é ruim. Mas Deus não trabalha dessa forma. A gente odeia e a gente sabe que é um problema muito grande ser escravo, né? É horrível. Mas a Bíblia diz que Deus permite que Nabucodonosor, um rei poderoso, tome esse povo e leve eles como escravo. Tire eles da terra, da pátria deles. Você vê que a gente está estudando aqui, aprendendo, e várias vezes isso aconteceu. Todas as vezes que o povo estava, desviando da presença de Deus, todas as vezes que eles estavam adorando outros deuses, Deus sempre permitia alguma coisa acontecer para que o povo voltasse novamente a buscar a Deus como Deus quer de fato, né? E a Bíblia diz que Deus permite que esse povo eram sacerdotes, quer dizer, eram pastores, eram profetas, eram pessoas que tinham intimidade com Deus, eram homens e mulheres que viviam na presença de Deus, na casa de Deus, mas Deus permite que eles vão ser levados, que eles sejam levados para a Babilônia como escravos de um rei que não era gente boa, não. E a Bíblia diz que eles vão e são levados, né? E um dia Deus chega a Jeremias, que é o profeta, e fala assim, Jeremias, escreve uma carta daquilo que eu quero falar para o povo, para enviar para o povo que está na Babilônia como cativo ainda. Porque nessa época Jeremias não estava cativo, Jeremias estava em Jerusalém. E aí ele fala assim, escreve uma carta, Deus ordena ele, e manda para que entregue ao rei Nabucodonosor, para que ele passe para esse povo, para aqueles que são meus, que estão lá como cativos ainda. E a Bíblia diz que Deus envia essa carta, Jeremias escreve, obedece, manda que uma pessoa, um filho de um homem, mande e entregue para eles, né? E eles recebem a carta e eles começam a ler o que Deus queria falar com eles, no versículo 4. E ele diz, o Senhor Todo-Poderoso. Jeremias já estava falando, gente, o Deus que vocês serviam na pátria de vocês está dizendo para vocês, então ouçam, dê atenção, dê o valor necessário dessa carta, porque não é eu que estou falando, não é o profeta que está falando, quem está falando é Deus. E a Bíblia diz que ele diz, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus, estava dizendo, todo mundo que vivia em Jerusalém, que foi levado como cativo, Deus está falando com vocês, que ele deixou Nabucodonosor, olha aqui, irmão, isso aqui, velho, dá uma bugada na nossa mente, né? Que a gente quer colocar Deus em uma caixa, né? A gente quer colocar Deus de acordo com a limitação do nosso pensamento. A gente fala, não, Deus vai fazer assim, eu acho que Deus vai fazer assim, né? Porque é assim que eu estou imaginando, é assim que eu estou pensando. Aí Deus chega e fala assim, é o Senhor Deus Todo-Poderoso que está falando com vocês, o Deus de Israel, o Deus da pátria de vocês, que vocês aprenderam, não é qualquer Deus. O seguinte a todos
judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiro de Jerusalém para a Babilônia. Eita Deus, e como que Deus fala, eu deixei vocês virem como prisioneiro para essa terra, viu? Foi eu que dei a ordem ao rei Nabucodonosor para ir lá e pegar vocês como escravos e trazer para essa terra, porque eu tenho um propósito aqui. Quem que entende Deus, hein, irmão? A gente quer colocar Deus numa caixa, né? Não, Deus tem que fazer dessa forma aqui, que aí meu marido vai se converter, né? Deus tem que fazer dessa forma, porque aí minha esposa vai se converter. Se Deus não fizer desse jeito, meu marido, meus filhos não vão se converter, velho. A minha família não vai conseguir vencer. Se Deus não fizer assim, ó, como que eu vou herdar a prosperidade? E a gente quer colocar Deus em uma caixa. Mas a Bíblia diz que Deus permitiu o povo dele ser levado como escravo. E além dele permitir, ele ainda fala para o profeta, profeta, se levanta, escreve uma carta e envia para eles que eu quero falar com eles. E aí Deus pega e começa a falar com eles, ó, eu sou o Deus Todo-Poderoso, que permitiu, Deus de Israel, que permitiu vocês serem levados como escravos. Eu permiti Nabucodonosor ser alguém que pegue vocês e leve como escravo. Irmão, a Bíblia diz que em Deus não existe o mal. Preste bem atenção nisso. Em Deus não existe o mal. Só que muitas das vezes Deus usa o mal para trabalhar com seus filhos. Deus usou alguém que era mau, um rei que era endemoniado, Nabucodonosor, para levar o povo dele como escravo. Porque Deus precisava trabalhar e ensinar aquele povo. Deus tinha um propósito sobre a vida daquele povo. Muitas das vezes, Deus não tem o mal, isso você pode ter certeza, mas Ele permite os governantes endemoniados, Ele permite os líderes endemoniados para açoitar o povo, para despertar o povo, para colocar o povo como prisioneiro, como a gente está vivendo, para colocar o povo em uma situação difícil, para que o povo se volte para Deus. Sabe o que estava acontecendo? A gente estava em uma onda em que era só dinheiro. Não sei se você teve essa percepção. Nós estávamos em alguns anos que só se falava de dinheiro, 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 você tem que ser rico, todo mundo tem que ser rico, se você não é rico é culpa sua, se você não é rico é porque você não está trabalhando, se você não é rico é porque você é o culpado, se você não é rico é porque você não estuda, se você não é rico é porque você não merece. Todo mundo estava ensinando isso aí, principalmente os coaches, né? Essa era a visão que estava sendo passada. E todo mundo estava indo nessa onda. Infelizmente também muitos da igreja estavam indo nessa onda. Muitos deixavam de vir para o culto, para ir em palestra de coach, né? Não que você ir lá ouvir a palestra do coach é errado, mas você tem que analisar as pessoas que você está ouvindo, porque elas vão influenciar na sua vida. E muitos coaches, a maioria desses coaches não é crente não, filho. Eles falam aquilo que vai agradar eles falam aquilo que vai trazer benefícios para ele vender alguma coisa para você, para ele enricar em cima de você. Então tem muita gente que não tem a percepção, aí ele cai em tudo que o cara fala. E a nação, o mundo estava indo nessa onda, que só dinheiro, 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 dinheiro. Aí sabe o que Deus fez? Pum, mandou a pandemia. Para quem é inteligente, entendeu o que Deus está fazendo. Mandou a pandemia. Agora, sabe o que está acontecendo? Ninguém mais está preocupado em ser rico do dia para a noite. Todo mundo está preocupado em o quê? Sobreviver. Sobreviver já está sendo suficiente. Porque as pessoas estão retornando ao ponto inicial que Deus quer. De que não é só dinheiro, que você não tem que ser rico do dia para a noite, que as coisas de Deus não é assim não, irmão. Deus ele tem muita coisa para nós. Mas a Bíblia diz que chegou o ponto que Deus chega no povo dele e fala assim, ó, eu permiti, velho. Não foi Nabucodonosor que é o Todo-Poderoso, não foi as armaduras de Nabucodonosor, não foi o poder dele que teve a capacidade de destruir vocês, de levar vocês como cativo, não. Eu não abandonei vocês como vocês estão achando. Como muita gente está achando, né, que Deus, meu Deus, já é 9h30, que muita gente está achando que já está sendo abandonado por Deus. Deus está falando, eu não abandonei vocês não, filho. Foi permissão minha. Essa pandemia é permissão minha.
As mortes são permissão minha. Tem muito crente que está morrendo, tem muito ímpio que está morrendo. É Deus que permite, irmão. Sabe por quê? Está todo mundo preocupado com a terra, né? Todo mundo está achando que vai viver aqui para sempre. Principalmente os crentes, né? Estão achando que vai viver a vida inteira aqui. Só pensa na terra. Mas Deus está trazendo novamente, permite famosos morrer, para que isso lembre a gente que existe um propósito de Deus. E o que Deus fez? Começou a trazer novamente a essência. Hoje as pessoas se encontram na rua e elas conversam. Lá no meu bairro, todo mundo fica na rua lá, ó, de noite. Por quê? Tá tudo fechado, ninguém pode trabalhar, ninguém pode fazer nada. Aí todo mundo se volta a conversar novamente com a família, todo mundo tem tempo para dar atenção para os seus filhos, todo mundo conversa com o vizinho. Todo dia. Porque Deus está querendo trazer novamente a união do ser humano. E o Satanás está fazendo o inverso. Você tem que ser rico, independente daquilo que você tem que fazer. Nem que você tem que passar por cima de um, passar por cima de outro. Se você tem que abandonar seus filhos. Se você tem que trabalhar 24 horas por dia. A Bíblia diz, olha o que Deus fazia. Deus falava assim, ó, vocês vão trabalhar 7 anos. E no 7º ano, vocês vão ficar 1 ano inteiro. Ele falava para o povo dele. 1 ano inteiro sem trabalhar. Para a terra descansar e para vocês entenderem que quem dá o sustento para vocês não é vocês acordar cedo para trabalhar, não é a semente que vocês plantam, não é que vocês cuidam bem da terra, é eu que dou a semente, eu que dou a terra, eu que dou o alimento para você todos os dias. Aí Deus fazia e decretou uma ordem. Todo 7º ano vocês não vão trabalhar o ano inteiro. Vocês vão viver daquilo que vocês já plantaram durante 6 anos. Porque Deus estava tentando fazer com que o povo lembrasse que Ele era a solução. Aí Deus chega no meio do povo cativo e fala assim, ó, fui eu que permiti, viu? Sabe que tem gente que está em parafuso? Porque ele acha que Deus não está no controle não desse coronavírus aí, velho. Deus está no controle, irmão. Se você tiver que morrer de coronavírus, você vai morrer. Porque é Deus que manda, não é ninguém não. Tem um monte de gente achando aí que, não sei quem morreu de coronavírus. Vou fazer o quê, irmão? Tá na mão de Deus. Tem gente que está morrendo de coronavírus, tem gente que está morrendo de câncer, tem gente que está morrendo de AIDS, tem gente que está morrendo de tudo quanto é jeito. Permissão de Deus, irmão. Quem tem o poder da vida é Ele. Se Deus quiser que você morra hoje, não precisa nem de coronavírus, não. Ele só tampa seu nariz, aí você cai duro e morre, já era. Por que você está com medo de morrer? Tem um monte de gente apavorada aí. Tem gente, irmão, que fica a metros de distância do outro, com máscara, com um monte de coisa, irmão. Não chega perto de mim, não. Pelo amor de Deus, irmão. Tenha misericórdia. Tenha amor pelas vidas das pessoas. Sabe o que está acontecendo? Você está deixando de viver. Deus chega no povo e fala assim, ó, eu permiti que vocês sejam cativos, certo? Mas eu tenho uma palavra para vocês. Aí ele vem no versículo 5, olha o que ele fala, irmão, para o povo. Construam casas e morem nelas. Plantem árvores frutíferas e comam dos seus frutos. No 6, casem e tenham filhos. E que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Olha o que Deus fala para o povo, irmão. Eu permiti vocês cativos. Mas sabe o que eu estou falando para vocês agora? Vocês estão escravos, estão cativos, mas vocês têm que viver. Sabe o que acontece? A gente tem um objetivo. Eu quero ser empresário, rico. A gente não vive enquanto aquilo não acontece. Não, tem que acontecer aquilo lá. Aí você trabalha dia e noite sem precisar. Você não tem mais contato com sua família. Você faz de tudo certo e errado para conquistar aquilo. E aí Deus chega no povo e fala assim, ó, vocês não vão sair do cativeiro. Vocês não vão, eu não vou livrar vocês. Porque foi eu que permiti. Do mesmo jeito que eu permiti, eu podia arrancar vocês agora. Mas eu não vou permitir vocês ir embora. E sabe o que vocês vão ter que fazer agora? Mesmo cativos, mesmo não estando na terra de vocês, mesmo estando aos olhos humanos abandonado, eu quero que vocês continuem a vida. Eu quero que vocês casem,
Eu quero que vocês tenham filhos. Meu pai do céu, isso aqui tem gente que não vai gostar de ouvir, irmão. Tem gente que até sai da live. Porque ele só quer ouvir as coisinhas boas, né? Que amanhã ele vai enricar, que amanhã ele vai ser milionário, que amanhã tudo vai melhorar. E Deus não trabalha assim não, filho. Tem momentos da nossa vida que Deus fala assim, ó, continua vivendo com o que você tem. É com o carro velho que você tem, é com a casinha que você acha que é velha mesmo, é com o salário que você acha que é pouco. Continue vivendo com isso que eu te dei. Porque não é agora que eu vou te dar o que você está pedindo. Aí ele fala assim, ó, continuem vivendo, tenham filhos, continue a sua vida, irmão. Continue casando, continue prosperando, continue fazendo aquilo que eu quero que vocês façam, plantando, trabalhando, porque vocês vão ficar 70 anos ainda nessa vida aí. Se Deus chegasse em vocês e falasse assim, ó, pode ficar em paz, filho, você não vai receber sua bênção agora não. Você vai ficar 70 aninhos aí esperando ainda, tá? Será que você ia abandonar Deus? Ou você ia falar, tá bom, Deus, o Senhor ordenou. O problema é o quê? Que a gente quer as coisas na nossa hora, irmão. Mas Deus não faz nada na nossa hora. Deus, Ele quer ver aquilo que a gente vai fazer quando Ele vem com não na nossa cara. Sabe quando Ele fala assim, ó, Deus, eu quero um milagre, eu quero que meu marido se salve. E Deus fala, pode continuar orando, pode continuar jejuando, pode continuar ofertando, que não vai ser agora que ele vai se converter não, viu? E aí a gente olha e fala, Senhor amado, como é que pode, Deus, o Senhor falar um negócio desse? Deus é ruim demais. Irmão, Deus chegou na cara do povo e falou assim, ó, pode ficar em paz, viu? Que vocês não vão sair do cativeiro agora não. É 70 anos que vocês vão ficar aí. E outra, não é para deixar de viver não, viu? É para continuar casando, é para continuar vivendo, é para continuar tendo filhos, viu? Além de vocês estarem cativos, eu quero que vocês tenham filhos e eles vão ficar com vocês ainda, cativo. Como que Deus quer que as crianças nasçam no meio do cativeiro, irmão? Deus falou para eles, não é para diminuir, é para vocês aumentarem. Além de vocês que estão cativos, é para vocês terem filhos, para aumentar a geração, mesmo que eles estejam junto com vocês no cativeiro. Como que você entende Deus, irmão? Como que você vai explicar um Deus desse? Você está na prova, aí Deus vai lá e te dá um filho. Senhor amado, hein? Sabe o que acontece? Quando Deus quer consertar o crente, Deus manda filho. Sabia disso? Quando Deus vê que o crente é muito rebelde, quando Deus vê que o crente só pensa nele, quando Deus vê que a pessoa não tem noção de nada que ela faz as coisas pelo impulso, quando Deus vê, Deus faz muito isso, irmão. Aí Deus faz, sabe o quê? Toma um filho. Manda o filho. Aí a pessoa fica desesperada. Meu Deus, eu não estou conseguindo sustentar nem eu, pai. Como é que eu vou sustentar um filho agora? Como que vai ser, meu pai? E a pessoa começa a ficar desesperada. E Deus está fazendo o quê? Eu não quero nem saber o que você acha. Eu mandei um filho aí porque eu tenho um propósito. Aí a pessoa fica mais paciente. A pessoa começa a olhar para o mundo de uma forma que todas as pessoas estão reunidas. Ela não olha só mais para ela. O jovem é muito assim, né? Ele pensa só nele, ele não quer saber de ninguém. Ele não quer saber o que o pai dele vai achar, o que a mãe dele vai achar. Ele não quer saber se o nego vai ficar preocupado ou não vai, que ele sai e chega na hora que ele quer. Aí Deus faz o quê? Toma um filho aí para você ver a responsabilidade que é. Aí a pessoa começa a mudar. Aí ela tem mais paciência, aí ela começa a ouvir mais as pessoas que têm mais idade que ela. Ela começa a analisar melhor as atitudes dela. Aí ela fala assim, se eu fizer isso aqui, vai interferir no meu filho. Ela abandonava o emprego do dia para a noite, sem dar satisfação para o patrão, sem dar satisfação para os pais. Ah, não quero mais, não gosto mais daquele emprego. Tô nem aí, não. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não é vocês que vão lá trabalhar todo dia. Aí Deus manda o filho. Aí a pessoa fala assim, velho, se eu abandonar meu emprego aqui, como é que eu vou sustentar meu filho, hein? Se eu chutar o balde aqui, como é que eu vou fazer, hein? Aí Deus começa a trabalhar na vida da pessoa.
Manda um filho para ela e pronto. Aí ela muda. Ela começa a analisar melhor a vida, ela começa a dar mais valor na esposa, no esposo, nos pais, nos avós. Aí ela começa a entender o que Deus quer. Deus precisava trabalhar, irmão, no coração do povo. Eles precisavam voltar para aquilo que Deus queria. E eram líderes aqui, viu? Não era qualquer um, não. A Bíblia diz aqui que eram sacerdotes, ó. No versículo 1, na parte B, autoridades, sacerdotes, profetas e todo o povo. Não era qualquer um. Eram pessoas que eram líderes. Mas o que acontece? Deus trabalha com os líderes. Por quê? Porque eles são influenciadores de uma geração. Por isso que Deus trabalhou aí com os coaches. Estava influenciando a geração para o lado que Deus não queria. Aí Deus veio com a pandemia e arrebentou todo mundo. E agora? Um monte de coach aí virando pobre, um monte de coach aí falido. Por quê? Porque Deus permitiu. Porque eles são influenciadores e eles estavam influenciando as pessoas da forma errada. Não é da forma que Deus queria. Aí Deus vem e trata com o Brasil, Deus vem e trata com a humanidade através do coronavírus. Para que a gente volte àquilo que Deus quer. Qual está sendo a sua atitude em um momento que você não pode trabalhar? Qual está sendo a sua atitude em um momento que você não sabe de onde vai arrancar o dinheiro para sustentar a sua casa? Como está sendo a sua atitude no momento que você tem que viver dia e noite junto com a sua família? Coisa que você não vivia. Deus está trazendo aqui, ó. E aí? Vocês vão brigar, vão ficar brigando, você vai ficar reclamando que não tem dinheiro, você vai ficar revoltado, vai querer matar os outros na rua diante dessa situação, ou você vai fazer o que eu estou fazendo? Você vai continuar vivendo, como ele mandou aqui, ó. Vocês estão cativos, mas eu quero que vocês casem, eu quero que vocês tenham filhos, eu quero que vocês trabalhem, que vocês plantem, eu quero que vocês vivam aí, ó, do jeito que eu estou mandando. Olha o versículo 7. Versículo 6, parte B. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. 7. Trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros, irmão. Meu Deus do céu. Deus fala para eles, ó, eu mandei vocês como prisioneiro para essa terra, e além de eu mandar vocês, eu quero que vocês trabalhem para o bem dessa terra aí. Você tem que trabalhar para o bem do lugar que está te fazendo cativo. Meu Deus do céu, irmão. Olha o que Deus faz com a gente. Qual está sendo a sua atitude dentro da sua casa nesse momento de pandemia? Será que você consegue se alegrar independente do que está acontecendo? Isso é muito difícil, irmão. Mas é isso que Deus pede para nós. Na nossa casa, sabe o que a gente faz? Quando a gente está no Outback, a gente se alegra. Mas quando a gente está em casa comendo ovo, a gente se alegra também, velho. A gente senta, a gente conversa, a gente dá risada. Ah, não pode sair? A gente senta lá na frente de casa, lá, ó. Fica lá sentado, conversando, dando risada. E aí? A gente tem que continuar vivendo, irmão, independente das coisas que estão acontecendo. Ah, o povo estava escravo aqui, ó. O povo estava cativo. Jeremias 29. O povo estava cativo. E Deus falou assim, ó, para de chorar, para de reclamar, que vocês não vão sair do cativeiro não, velho. Vocês vão continuar aí no cativeiro, porque eu mandei. E ainda além de eu mandar vocês continuar como escravo aí, como cativeiro, no cativeiro, vocês têm que continuar vivendo. Eu não quero saber que vocês ficam reclamando, chorando. Vocês têm que continuar vivendo a vida de vocês, irmão. Você tem que continuar vivendo independente da pandemia. Se a pandemia parou você, você vai acabar morrendo. Você vai morrer, irmão. Você vai morrer se você continuar olhando para o cativeiro, se você continuar olhando para a pandemia. Jeremias 29 diz que o povo estava escravo. E Deus falou, foi eu que mandei vocês aí como escravo, viu? Eu mandei Nabucodonosor ir aí e colocar vocês como escravo. Mas agora eu estou mandando uma palavra. Não é para parar de viver. É para vocês terem filhos no cativeiro. Eu não vou tirar vocês vão ficar 70 anos ainda aí, viu? É para vocês plantarem e comerem. É para vocês investirem na cidade que está fazendo vocês de prisioneiro, irmão. Quem que entende Deus, irmão?
A gente quer Deus na lógica, né? Dentro daquilo que no meio, dentro da nossa experiência, a gente quer colocar Deus. Deus vai fazer assim porque essa é a experiência que eu tenho, sempre foi assim. Aí Deus vem e faz totalmente ao contrário, manda o coronavírus, mata um monte de crente, morre um monte de ímpio, e a gente fica falando, como que a gente é crente e está morrendo um monte de crente? E aí, irmão? Aí a gente começa a entrar em parafuso. Mas a Bíblia diz que Deus tem um propósito maior. Todo mundo está pensando na terra, todo mundo está querendo ser rico do dia para a noite, todo mundo passa por cima do outro, não quer nem saber. Aí Deus manda o coronavírus e para todo mundo. Fala, agora vocês não vão trabalhar, agora vocês vão ficar dentro de casa, vocês vão dar atenção para os seus filhos que vocês não dão mais, vocês vão ter que conversar com a esposa que vocês já não conversam há muito tempo. Aí vem um monte de separação. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas essa pandemia está separando um monte de gente. Mas não é a pandemia que está separando. A pandemia só está revelando que a família não tinha comunhão mesmo. Era só fachada, irmão. Os casais que estão acabando agora na pandemia, não era casal não, era só fachada. As brigas que estão acontecendo dentro de casa é para mostrar que as famílias não eram unidas, que era só fachada na internet. Oh, minha família linda, mas não tem contato com os filhos, não conversa com os filhos estão entrando nas drogas, a família está se perdendo e os pais, as mães só pensam em trabalhar. Eu tenho que dar o sustento para o meu filho. Aí você trabalha dia e noite e depois você vai ter que gastar o dinheiro que você trabalhou para gastar com o seu filho numa clínica, porque você não deu atenção a ele, para pagar o divórcio, porque você não deu atenção à sua esposa. O que Deus faz, irmão? Deus chega no povo e fala assim, ó, não vai sair do cativeiro, é 70 anos vocês vão ficar aí ainda. Mas vocês não podem deixar de viver. Quantas pessoas estão deixando de ver a família com medo de morrer do coronavírus? Quantas pessoas estão deixando de viver com a sua família por medo de morrer com o coronavírus, irmão? Eu conheço pessoas que estão há 1 ano sem sair de dentro de casa. Sabe o que aconteceu? Pegou coronavírus, irmão. 1 ano dentro de casa sem sair, pegou coronavírus, irmão. E aí? Aí Satanás colocou na nossa mente que a gente tem que viver como prisioneiro. Ele falou assim, ó, vocês estão prisioneiros aí na Babilônia, mas a mente de vocês não pode ser de prisioneiro. Meu Deus do céu, irmão. Você está vivendo como prisioneiro na pandemia? Ou você está com a mente livre que Deus quer que você tenha? Ou você está vivendo momentos em que você está vivendo com a sua mente presa. Você não sai para lugar nenhum, você não está vivendo com a sua família, você só está preocupado. Aí Deus fala para eles, e agora vocês estão como prisioneiro aí e vocês têm que viver. Parar de reclamar, parar de chorar, parar de achar ruim que vocês estão como prisioneiro. Vivam a vida de vocês. Deus está falando para nós aqui hoje. Você parou de viver? Você só reclama? Só acha ruim? Só fala mal? Ou você está começando a entender que quem dá o sustento é Deus? O povo trabalhava 6 anos. E no 7º ano Deus falava, vocês não vão trabalhar. Vocês vão ficar 1 ano inteiro sem trabalhar. Para vocês saberem que não é o trabalho de vocês que sustenta vocês. É eu que sustento. Eu que mando o dinheiro, eu que mando o alimento, eu que mando o recurso. E aí, irmão? Eu trabalho com o caráter de vocês. Sabe por quê? Quando vem a crise é responsável por revelar o nosso caráter. Olha isso, irmão. É no momento que o bicho pega que a gente mostra realmente se a gente é crente ou se a gente não é. Tem um monte de crente aí que está confiando mais na vacina do que em Deus. Ele confia 1 milhão de vezes que a vacina vai proteger ele, mas ele não crê que Deus pode proteger. Irmão, a gente está 1 ano vivendo, velho. Nós não paramos de viver nossa vida, não. A gente vem para a igreja quando tem que vir, a gente vai para o mercado quando tem que ir. A gente não quer saber, não, filho. A gente está vivendo a nossa vida. Se a gente pegar coronavírus e morrer amanhã, ó, Deus quis, velho. É Deus que é o dono da vida. Aí sabe o que está acontecendo? Um monte de gente está vivendo com depressão dentro de casa, um monte de gente está vivendo desanimado, muitos estão se matando. Por quê? Satanás colocou na mente dele isolamento, 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 não posso sair, não posso sair, não posso sair. Aí entra na frente da televisão, não posso sair, não posso sair, que está morrendo um monte de gente.
E aí, irmão? Você vai ouvir Satanás ou você vai ouvir Deus? Deus falou para eles aqui, ó. O Senhor, ó, versículo 10, o Senhor Deus diz ainda, quando 70 anos da Babilônia passarem, falou, vocês vão ficar 70 anos ainda, velho. Eu mostrarei que me interessa por vocês. Vamos no 8, que eu quero ler a parte aqui que fala dos profetas. Olha que poderoso, ó. Versículo 8. Eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, os estou avisando para que não deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentira em meu nome. Eu não os enviei. Eu, o Senhor, estou falando. O que tem um monte de profeta dizendo aí? Estamos salvando vidas. Fica todo mundo em casa, a gente está salvando vidas. Olha o que Deus está falando. Não dê ouvidos a esses falsos profetas que dizem em meu nome ainda, velho. Meu Deus, irmão, a Bíblia ela é contemporânea, velho. Ela não pode passar o tempo que for. Aquilo que a Bíblia nos ensina vai servir em todas as gerações. Isso é o que nós estamos vivendo, irmão. Um monte de falso profeta, dizendo, não tem que ir para a igreja não, tem que ficar em casa, a gente tem que se proteger. E aí? E o povo está tudo morrendo depressivo em casa, os casamentos estão tudo acabando, os filhos estão tudo desanimados, vivendo uma depressão. Teve uma pessoa que saiu da igreja aqui, hoje está voltando, sabe por quê? A filha está depressiva, mandou não sei para onde para ver se melhorava, mas não é, irmão, não é natural tomar remédio não, filho. É espiritual, abandonou a obra de Deus, abandonou a casa de Deus. Você acha que Satanás vai ficar olhando para nós, abandonando a obra de Deus e vai deixar quieto? Ele vai vir para arrebentar, filho. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. O ímpio, olha como que o diabo é inteligente. Quando a pessoa é do mundo e ela nunca conheceu a Deus, Satanás quer usar ela. Ele usa ela para influenciar outras pessoas a irem para o inferno junto. Esse é o propósito de Satanás. Por isso você vê um monte de cantor aí, milionário, satanista, Illuminati, maçom. Um monte. Não acontece nada com eles. Eles estão ricos, milionários, porque Satanás está usando eles para influenciar uma geração inteira a ir para o inferno junto com eles. Mas no dia, irmão, que você aceita Jesus, no dia que você se converte e você volta para o mundo, acabou, filho. Satanás não quer te usar mais. Ele quer te matar. Porque ele sabe que a qualquer momento você pode voltar para a igreja. Então o que ele faz? Eu tenho que acabar com a vida desse cara. Aí a Bíblia diz que quando você tinha um demônio, se você tivesse um demônio, quando você desvia, vem mais 7 demônios, fora aquele, pior do que ele. Porque o estado daquele é pior do que o começo. Aí o que o diabo faz? Vem com todas as armaduras para arrebentar com você, de uma vez. Porque ele quer te matar. Aí o cara que só usava droga, agora usa droga, rouba, bebe, trai a esposa. O estado dele é pior. Porque agora Satanás não quer mais papo com ele. Então todas as vezes que você pensar em desviar, lembre-se, Satanás não quer mais, eu não vou viver bem não, filho. Agora Satanás quer me matar, ele quer acabar comigo. Aí Deus chega pro povo e fala assim, ó, não acredite nos falsos profetas. Eu não estou com eles, eles são mentirosos. Quem que você está ouvindo, irmão? Você está ouvindo a Globo, você está ouvindo a televisão? Ou você está ouvindo a palavra de Deus? Falsos profetas, irmão. Falsos profetas não é só dentro da igreja não, filho. Falsos profetas é na humanidade. Satanás vai usar de todas as formas para trabalhar. Satanás usa até desenho, irmão. Desenho de criança lá, ó. Que ninguém dá valor. Mas Satanás está usando os desenhos para influenciar uma geração, para influenciar os seus filhos a fazer aquilo que ele quer. Tem muitos desenhos que estão estourados. Um é a Peppa, um desenho que todas praticamente crianças assistem. Mas no desenho, a Peppa é desobediente ao pai dela, ela não obedece ao pai dela, ela é respondona, ela faz o que ela quer. Aí o nosso filho assiste aquilo e ele fala assim, eu não vou obedecer meu pai não, velho.
A Peppa não obedece o pai dela. E é tão sutil, irmão, porque ela não desmerece o pai dela. Ela sempre fala, meu pai é muito burrinho, meu pai é muito burro, meu pai não sabe fazer nada. Ela está desmerecendo o pai dela, falando que o pai dela não sabe de nada, numa forma tão sutil, mas aquilo entra na criança e ela começa a viver e fazer a mesma coisa. Quantos pais já chegou em mim e falou assim, o meu filho fez isso, mas ele nunca aprendeu isso. Eu nunca ensinei isso. Aí você pergunta para ele, onde você aprendeu? Eu aprendi no vídeo no YouTube, eu aprendi com tal youtuber. Porque Satanás, ele não brinca, irmão. Ele sabe muito bem como agir. E ele não subestima a faixa etária de idade que a gente subestima. A gente acha que criança é tonta, a gente acha que criança é besta, a gente acha que criança não consegue aprender nada. Agora você coloca o seu filho com 6 anos de idade para aprender inglês, para você ver. Com 8 anos, irmão, ele está dominando o inglês. Mas a gente acha que não. Esse moleque aí não sabe nada. Aí a gente não investe nas crianças e depois a gente chora lá na frente. Sabe por que hoje eu sou pastor? Porque desde os 4 anos, quando a minha mãe se converteu, ela investe em mim, me ensinando a orar. Quantas vezes, irmão, a minha mãe falava assim, filho, vem aqui que nós vamos orar. Hoje eu oro 1 hora, irmão, fácil. Porque a minha mãe me ensinou desde criança. Enquanto as crianças estavam brincando, minha mãe estava me ensinando a orar. E isso me fortaleceu em todos os lugares, em todos os estados. Já fui para Minas Gerais, já fui para Mato Grosso, já fui para Bahia, já fui para Alemanha, já fui para vários lugares, irmão. Lugar que eu nem lembro mais. E em todos esses lugares, Deus me guardou no ensinamento que eu tive de criança. Coisas que a gente acha que a criança nem vai lembrar mais. Olha o que Deus está falando aqui, irmão. Deus estava falando, casem e tenham filhos. E que os filhos de vocês, eles também têm que ter filhos. Sabe como que eles vão saber que eles têm filhos? Vocês têm que ensinar e vocês têm que falar aquilo que eu estou falando hoje. Deus sempre falava, não diminuam, cresçam. E eles sempre diziam, não deixem de pregar as minhas palavras para os filhos de vocês. Olha o missionário Benjamin Paruca, falta vir à África. Em nome de Jesus, Paruca, vou ir, vai ser benção. Ele sempre falava, ensina a geração futura, hoje, porque lá na frente, se por um acaso eles se desviarem, eles vão lembrar da onde eles saíram e eles vão retornar para minha casa. Irmão, o principal foco dessa palavra, não deu nem tempo de terminar, irmão, já é 10 horas. Amanhã a gente continua. É Deus dizendo para o povo que estava escravo dentro da Babilônia, o próprio Deus permitiu que eles fossem levados como escravo, ele mesmo falou, e ele diz, mas mesmo como escravos, mesmo na pandemia, mesmo com coronavírus, mesmo sem dinheiro, mesmo sem trabalhar, não é para deixar de viver. É para vocês terem filhos, é para vocês casarem, é para vocês serem felizes e é para vocês investirem na cidade que vocês estão. Investir na sua família, irmão. Aproveite esse tempo que você não está podendo trabalhar, aproveite esse tempo para investir nos seus filhos, irmão, para investir na sua casa, na sua família. Quem dá ouvido vai vencer, irmão. Eu estou falando de algo que a gente está vivendo na nossa casa e está dando resultado, velho. Não é de algo que nego falou, não. É o que a gente aprendeu na palavra de Deus e a gente está executando na nossa vida. E a nossa vida tem sido transformada. Olha o Benjamin Paruca, que está na África, irmão. A vida deve sempre continuar. Vai perguntar para ele como que é lá na África lá. Vai perguntar. E ele está vivendo, irmão. E ele veio para o Brasil, ficou 3 anos aqui no Brasil. E Deus falou, volta para lá porque é lá que eu quero te usar. Lá na onde o povo está cativo. Na onde o povo está preso. E você vai voltar para lá e vai ensinar para eles que eles estão cativos, que eles estão vivendo num país difícil, mas eles não devem ter a mente de escravo. Eles têm que ter a mente liberta.
Eles têm que ter a mente sadia, eles têm que ter a mente de que eles devem continuar vivendo. Agora, irmão, a nossa obrigação é pregar. Agora, a sua é colocar em prática. Se você achar que não é bom o suficiente para você, aí você sabe, você tem que saber. Ah, não, essa palavra aí, tem gente que fala assim, ó, tem gente que é crente pá. Sabe pá que você usa na construção civil? Porque o crente pá, ele pega a palavra e ele joga só para os outros, né? Porque a pá, ela só pega e joga para o lado. Ela pega e joga para o lado, ela pega e joga para o lado. Mas a gente tem que ser crente inchada. O que é crente inchada? A inchada, ela só puxa para você. Toda vez que você vai usar a enxada, você tem que puxar para você. Você pega a areia e puxa para você. Você pega a areia e puxa para você. Você pega a palavra e puxa para você. Nunca fica jogando a palavra para os outros. Todos os cultos que eu venho na igreja, qualquer que seja a palavra, ela sempre fala comigo. Porque eu nunca jogo a palavra para o outro. Eu sempre pego para mim. E isso tem trazido grandes resultados na minha vida. Pegue a palavra para você. Talvez você fale assim, mas eu nem tenho filho. Mas você vai ter uma hora. E se você não aprender hoje, como que você vai executar com seus filhos? Ou você vai precisar sofrer com eles, você vai precisar ir buscar ele numa biqueira, você vai precisar buscar ele numa balada para você começar a aprender? Essa é a visão de Deus. Deus sempre nos ensina para que quando a dificuldade venha, a gente esteja preparado. Deus sempre capacita e ensina o povo dele. Olha o missionário Benjamin Baruch. No próximo mês, vamos inaugurar igreja debaixo da árvore. Estamos muito animados. Olha aí, irmão. Vai inaugurar uma igreja debaixo da árvore. E animado ainda, hein? É isso que Deus quer para nós, irmão. Muitas das vezes Deus não vai tirar a gente da prova. Ele vai permitir por um tempo. Foi 70 anos com esse povo aqui. Para que a gente aprenda a viver feliz mesmo quando não tem as coisas. Sabe por que hoje a gente se alegra quando não tem nada? Porque o meu pai passou 3 anos desempregado, sem conseguir emprego, sem nada. E Deus falava, não adianta sair para procurar emprego que a porta está fechada. Um dia minha mãe levantou e falou assim, eu vou procurar emprego, porque não dá mais não. Ela foi, se arrumou, foi para Campinas, a gente mora em Hortolândia, foi para Campinas. Quando chegou em Campinas, ela estava de a pé, tinha um homem do outro lado. O homem saiu do outro lado e passou pro lado dela. E falou assim, pode voltar embora, viu? Olhou para a cara dele, volta embora, que Deus está me falando que a porta está fechada. Que não é para você procurar emprego não, que ele está permitindo isso. Volta para sua casa, vai orar, vai jejuar, vai continuar fazendo os cultos na sua casa. Sabe por quê? Meu pai e minha mãe se converteu. Em 3 meses de crente, eles abriram um ponto de pregação na época que chamava ponto de pregação. Praticamente uma igreja na nossa casa. Não tinha arroz para comer, muitas das vezes tinha que pregar e dentro de casa estava faltando tudo, irmão. E tinha que pregar para o povo que Deus fazia milagre, que Deus operava. Orava para as pessoas desempregadas, no outro dia a pessoa arrumava emprego. Orava para as pessoas que estavam enfermas, no outro dia a pessoa era curada. E aí entrava para dentro de casa, o emprego não vinha, não tinha alimento, e aí? Deus falando, não é para sair procurar emprego, porque eu não liberei. Vai ter que aprender a se alegrar comendo ovo, vai ter que aprender a se alegrar comendo macarrão, porque não tem arroz, não tem feijão, vai ter que se alegrar sem ter dinheiro para pagar a conta. Sabe quantos meses meu pai ficou sem pagar a luz, a água? 8 meses, irmão. Meu pai não tinha dinheiro para pagar, sabe que atrasava 3, cortava. Aí atrasou 3, os caras veio cortar. Aí o cara tá lá cortando, né? E meu pai lá, né? Eu do lado dele e ele lá. Aí Deus falou para ele assim, fala para ele que eu tô visitando a mulher dele, viu? Deus usou meu pai para falar com o cara que tava cortando a água, irmão. Deus falou assim, amigo. Meu pai falou, amigo, não te conheço, mas Deus tá falando que Deus tá visitando a sua esposa. O cara olhou para a cara dele, Deus vai fazer o milagre, Deus vai curar, Deus está trabalhando, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. O cara começou a chorar na hora, irmão. Tinha um cortando a água e o outro chefe em pé. O cara que estava chefe, Deus mandou falar com ele. Aí o cara pegou e falou assim, para aí, velho, para aí. Para aí, pode tampar o buraco, religa a água dele. O cara estava cortando a água, irmão, religa a água dele. Deu um papel e falou assim, se alguém vier cortar a água, você mostra esse papel aqui. Não deixa ninguém cortar a água.
Eu estou autorizando a ninguém cortar sua água, porque Deus te usou aqui, ó, e eu vou ser bênção na sua vida. Sabe quantos meses meu pai ficou sem pagar água, irmão? Porque não tinha dinheiro? 8 meses. Ó, 8 meses. 8 meses. E aí? Você acha que Deus não tem capacidade de sustentar a gente, irmão? Quando você fala assim, Deus não pode, você está falando que Deus não presta, irmão. Quando você acha que Deus não pode sustentar, você está dizendo, Deus não tem poder para me sustentar. 8 meses sem pagar a luz, sem pagar a água, irmão. Porque não tinha dinheiro. E Deus falava, não adianta procurar emprego não, filho, que eu não vou deixar a porta aberta. Mas Deus sempre trazia o alimento, Deus trazia pessoas que paravam na frente de casa, parava com o carro e falava, vim trazer uma compra aqui. Mas eu nem te conheço, irmão. Não, mas foi Deus que mandou. Eu estava orando em casa e Deus mandou eu vir aqui. E meus pais orando dentro de casa, pedindo alimento que não tinha mais. Deus faz ainda, irmão. Para de achar que Deus morreu, para de achar que Deus precisa do seu trabalho para te sustentar, velho. Deus não precisa do seu trabalho, Deus não precisa da sua faculdade, Deus não precisa da sua sabedoria, Deus não precisa de nada seu. Deus só precisa da sua obediência. E Deus nos ensinou a viver dependente deles, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Viver dependente deles. Hoje, se a gente tem comida, a gente dá glória. Se a gente não tem, a gente dá glória, porque a gente sabe que Deus sustenta. Todas as igrejas que a gente passou, Deus sustentou a gente. E não foi mal não, viu? Foi bem, com carro, com casa abençoada, com compra, comprando as coisas que a gente queria, reformando a igreja. Vem aqui na nossa igreja para você ver que igreja linda. Sabe quem dá o dinheiro? Deus. Deus prepara. Deus usa o povo da igreja, Deus usa o povo de fora. Deus que sustenta, irmão, a obra dele. Deus que sustenta os filhos dele. A gente acha que a gente sustenta a gente, né? Não, eu estou indo trabalhar todo dia, eu estou conquistando meu salário, eu estou comprando minhas coisas. Aí Deus fala, deixar você uns dias desempregado para você ver quem te sustenta. Isso não é para o ímpio não, viu? Isso é para o crente, viu? É com o crente que Deus faz isso. Porque a palavra, essa Bíblia aqui, ó, isso aqui não é para o ímpio, isso aqui é para o crente. O ímpio não entende isso daqui, quem entende é o crente. Olha lá o missionário Benjamin parou que mesmo passando aflições, nós somos príncipe. Olha aí, filhos. É isso que Deus quer para nós, irmão. Deus está falando hoje. Você parou de viver? Volte a viver. Independente da situação, independente da pandemia, independente de dinheiro, independente sem dinheiro. Volte a orar mesmo sem força. Volte a jejuar mesmo sem querer. Volte a ler a palavra mesmo sem entender. É assim que Deus trabalha, irmão. Tem muitos pregando um evangelho aí totalmente ao contrário. Você só é homem de Deus quando você recebe. Estava falando com meu pai aqui na vinda. Se eles fossem ler Paulo, meu pai do céu. Se eles fossem ler os apóstolos, os caras foi cortado a cabeça, os caras foi crucificado, os caras não tinham R$1 no bolso, os caras viviam na prova, irmão, pregando o evangelho. Mas a minha Bíblia diz que Deus é tão justo, irmão, que no céu se você não sabe disso, aprenda hoje. No céu vai haver separação, viu? No céu vai haver separação daqueles que fazem algo para Deus e daqueles que não fazem. Talvez você não faz nada para Deus, você vai ser salvo, porque você permaneceu ali, foi para a igreja, foi fiel dizimista, foi para a igreja. Vai ser salvo, amém, está no céu. Mas aqueles que fazem as coisas para Deus, eles terão galardão diferenciado. Os apóstolos terão uma honraria diferente, porque eles deram a sua vida por amor à obra. Até nisso Deus é justo, irmão. Não fica achando que você vai chegar no céu e você vai ter a mesma moral que Paulo, você vai ter a mesma moral que Pedro, que não vai não, viu? Deus, ele é justo. E aqueles que fazem algo para ele terão recompensas maiores do que aqueles que não fazem nada. Mesmo que eles estejam no mesmo céu. Esse é o Deus que a gente serve. Um Deus que manda que a gente não pare de viver, mesmo estando na escravidão, mesmo estando cativos na Babilônia. Deus nos diz, continue vivendo, porque eu estou nesse negócio, eu estou nesse propósito. Amém? Deus abençoe, até amanhã
às 9h01 da manhã, com as palavras que Deus nos dá aqui, para que a gente possa levantar, irmão, e viver nessa terra. Levantar, porque Deus odeia crente mimado. Deus não trabalha com gente mimada. Mimado é só o sangue. Deus trabalha com filhos que têm realmente um coração maduro de entender o propósito dele na nossa vida. Deus tem nos forjado, nos capacitado para vivermos como cristãos de verdade. Não é cristão que vive chorando, que vive reclamando, que vive xingando Deus, não. É cristãos que adoram a Deus, como Jesus falou, em espírito e em verdade. Porque aí sim, amanhã a gente vai falar o que Deus fez na vida desse povo aqui. Primeiro Deus deu a ordem, continue vivendo. Depois, Deus agiu de forma extraordinária. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Até amanhã, às 9h01, no clube 9h01 com o pastor Vinícius, em nome de Jesus. Amém? Compartilha esse link quando acabar. Tem gente que precisa ouvir isso daqui, irmão. Precisa se levantar, precisa parar de chorar, de reclamar, precisa viver a vida. Estão escravizados pela pandemia. Nós precisamos continuar vivendo. Se alegre com seus filhos, se alegre com seu esposo, se alegre dentro da sua casa, comendo ovo, comendo seu arroz, não interessa, irmão. Se alegre. A nossa alegria não pode vir das coisas, a nossa alegria vem de Deus. A Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a minha alegria, que a minha alegria acaba. É a alegria do Senhor, que não tem limite. Se agarre na alegria do Senhor, que Ele vai te fortalecer para você viver nessa terra, amém? Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.